por favor. Silêncio. Silêncio. Hoje a mensagem que eu trouxe para você é um convite para você ficar bem quietinho. Silêncio. 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 Às vezes é disso que a gente precisa. Um silêncio na presença de Deus. Verdade? A gente entra na presença de Deus. Falamos. E quando Deus vai falar, a gente sai. A gente termina aquele momento, levanta, sai. Lá no fundinho do coração a gente sabe que faltou alguma coisa, não é? Querida, tantas coisas Deus quer compartilhar comigo, com você, mas a gente precisa fazer silêncio. 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 É bom falar, né? Eu gosto. Gosto muito de conversar, bater papo, contar coisas que eu vivo, uma experiência que eu passo. Eu gosto de repartir. Mas tem momentos que a gente precisa de silêncio. Silêncio é a palavra de hoje. É isso. Mas antes de falar mais um pouquinho sobre isso, quero te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Amém? O texto que eu vou ler aqui é de Provérbios 16:3, que diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Deus intervém nas nossas vidas quando lhe pedimos isso. Quando paramos de tentar fazer as coisas do nosso jeito, Ele assume o comando. Quando Deus realmente começa a falar conosco intimamente e poderosamente. Quando? Quando paramos de falar e começamos a ouvir. Em vez de tentar resolver os nossos próprios problemas, nos preocuparmos e nos irritarmos com eles, deveríamos calmamente ouvir o que Deus tem a dizer. O versículo de hoje menciona as nossas obras. Muitas vezes, as nossas obras são as coisas que trabalhamos na nossa mente. A nossa mania de racionalizar, analisar e as nossas tentativas de entender o que está acontecendo ou o que deveríamos fazer. Deus diz que se entregarmos as nossas obras a Ele, os nossos pensamentos serão estabelecidos. Em outras palavras, se conseguirmos fazer com que a nossa mente se acalme, teremos uma mente clara e Deus poderá nos dar ideias e falar conosco sobre estratégias e direções inovadoras. Certa vez, eu estava irritada e preocupada com o que fazer a respeito de um problema
para o qual não estava encontrando resposta. Por fim, eu me aquietei e perguntei a Deus o que eu devia fazer. E Ele simplesmente disse: faça o que você diria a outra pessoa para fazer, se ela viesse lhe pedir um conselho na mesma situação. Instantaneamente, eu soube o que fazer e a minha paz voltou. Deus tem respostas para nós se simplesmente ficarmos quietos e ouvirmos. A palavra de Deus para você hoje é: mantenha a mente e a boca quietos para Deus, para que Deus possa falar com você e estabelecer os seus pensamentos. Como eu disse, às vezes tem situações que a gente enfrenta, que a gente passa na nossa vida e a gente entra na presença de Deus e começa a falar. Mas quando Deus vai nos falar algo, aquela ansiedade que a gente tá, aquele agito todo da nossa alma, da nossa mente, não nos deixam ouvir o que Deus quer dizer. E eu lembro de uma situação que eu passei na minha vida, de um momento de enfermidade, e eu estava ali no hospital com a minha mente muito agitada, questionando muito a Deus por tudo aquilo que eu estava passando. Eu não entendia, mas eu não entendia que não era para eu entender. Deus tinha seus planos, seus propósitos, e não era o momento de revelá-los a mim naquela hora. E eu lembro de uma tarde que eu estava ali orando, naquele hospital, naquele quarto, eu estava sozinha, e eu olhava assim para a janela, eu via aquele céu, e eu falava: ai Deus, eu queria tanto estar lá fora, eu queria tanto estar fazendo tantas coisas, olha, eu queria tanto fazer isso, fazer aquilo. E comecei com o meu falatório. E Deus trouxe aquele versículo de Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pronto. Aquele agito, aquela ansiedade, aquele aperto no peito, aquela necessidade de resposta sumiu, foi embora. Porque o Senhor me fez entender que aquele momento era apenas para confiar. Quando a gente está com a nossa alma muito agitada, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque o nosso pensamento está na situação, o nosso pensamento está naquele movimento que está acontecendo e não naquilo que Deus está querendo fazer ou fazendo. Nem sempre Deus vai nos trazer exatamente a resposta no momento que nós pedimos. Talvez seja um momento só de se aquietar. Talvez seja um momento apenas de confiar. E depois a resposta vem. Então o convite hoje é silêncio. Entre na presença do Senhor. Abra seu coração. Adore a Ele. Diga a Ele o tanto que você o ama. Sabe? Fale sim. Mas pare para escutar. Pare para ouvir. Espere. Não saia correndo antes de ouvir o que Deus tem para te dizer. Confie que o Senhor, Ele está cuidando de você. Confie no Senhor. Os seus planos serão estabelecidos.
planos do Senhor jamais são frustrados. E quando nós estamos alinhados com a vontade dele, os nossos planos são aprovados por Deus. Creia nisso. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais uma palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração hoje. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. E nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer por nos ensinar que nós precisamos ficar em silêncio. Precisamos, ó Deus, parar muitas vezes para observar, porque o Senhor fala de diversas maneiras também. O Senhor fala através de pessoas, o Senhor fala através de situações, o Senhor fala no nosso coração. Precisamos estar atentos, observando, com o nosso coração aberto e disposto a ouvir o que o Senhor tem a dizer, porque muitas vezes vai ser exatamente o contrário daquilo que nós queremos. Mas nós entendemos que a tua vontade é muito melhor, que aquilo que o Senhor faz é muito melhor do que aquilo que nós queremos fazer. Então, Senhor, que a nossa vida esteja nas tuas mãos, que estejamos, ó Deus, totalmente dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Fala conosco, Senhor, da maneira que o Senhor quiser, que possamos entender, compreender e obedecer, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração hoje. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Deus te abençoe e que os teus ouvidos estejam atentos à voz do Senhor. Deus te abençoe. Um abraço. Silêncio, por favor. Silêncio. Silêncio. Hoje a mensagem que eu trouxe para você é um convite para você ficar bem quietinho. Silêncio, 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 silêncio. Às vezes é disso que a gente precisa. Um silêncio na presença de Deus. Verdade? A gente entra na presença de Deus. Falamos, 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 falamos. E quando Deus vai falar, a gente sai. A gente termina aquele momento, levanta, sai. Lá no fundinho do coração a gente sabe que faltou alguma coisa, não é? Querida, tantas coisas Deus quer compartilhar comigo, com você, mas a gente precisa fazer silêncio. 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 É bom falar, né? Eu gosto. Gosto muito de conversar, bater papo, contar coisas que eu vivo, uma experiência que eu passo. Eu gosto de repartir.
mas tem momentos que a gente precisa de silêncio. Silêncio é a palavra de hoje. É isso. Mas antes de falar mais um pouquinho sobre isso, quero te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Amém? O texto que eu vou ler aqui é de Provérbios 16:3, que diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Deus intervém nas nossas vidas quando lhe pedimos isso. Quando paramos de tentar fazer as coisas do nosso jeito, Ele assume o comando. Quando Deus realmente começa a falar conosco intimamente e poderosamente. Quando? Quando paramos de falar e começamos a ouvir. Em vez de tentar resolver os nossos próprios problemas, nos preocuparmos e nos irritarmos com eles, deveríamos calmamente ouvir o que Deus tem a dizer. O versículo de hoje menciona as nossas obras. Muitas vezes, as nossas obras são as coisas que trabalhamos na nossa mente. A nossa mania de racionalizar, analisar e as nossas tentativas de entender o que está acontecendo ou o que deveríamos fazer. Deus diz que se entregarmos as nossas obras a Ele, os nossos pensamentos serão estabelecidos. Em outras palavras, se conseguirmos fazer com que a nossa mente se acalme, teremos uma mente clara e Deus poderá nos dar ideias e falar conosco sobre estratégias e direções inovadoras. Certa vez, eu estava irritada e preocupada com o que fazer a respeito de um problema para o qual não estava encontrando resposta. Por fim, eu me aquietei e perguntei a Deus o que eu devia fazer. E Ele simplesmente disse: faça o que você diria a outra pessoa para fazer, se ela viesse lhe pedir um conselho na mesma situação. Instantaneamente, eu soube o que fazer e a minha paz voltou. Deus tem respostas para nós se simplesmente ficarmos quietos e ouvirmos. A palavra de Deus para você hoje é: mantenha a mente e a boca quietos para Deus, para que Deus possa falar com você e estabelecer os seus pensamentos. Como eu disse, às vezes tem situações que a gente enfrenta, que a gente passa na nossa vida e a gente entra na presença de Deus e começa a falar. Mas quando Deus vai nos falar algo, aquela ansiedade que a gente tá, aquele agito todo da nossa alma, da nossa mente, não nos deixam ouvir o que Deus quer dizer. E eu lembro de uma situação que eu passei na minha vida, de um momento de enfermidade, e eu estava ali no hospital, com a minha mente muito agitada, questionando muito a Deus por tudo aquilo que eu estava passando. Eu não entendia. Mas eu não entendia que não era para eu entender. Deus tinha seus planos, seus propósitos, e não era o momento de revelá-los a mim naquela hora. E eu lembro de uma
tarde que eu tava ali orando, naquele hospital, naquele quarto, eu tava sozinha e eu olhava assim pra janela, eu via aquele céu, eu falava, ai Deus, eu queria tanto estar lá fora, eu queria tanto estar fazendo tantas coisas, olha, eu queria tanto fazer isso, fazer aquilo. E comecei com o meu falatório. E Deus trouxe aquele versículo de Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pronto. Aquele agito, aquela ansiedade, aquele aperto no peito, aquela necessidade de resposta sumiu, foi embora. Porque o Senhor me fez entender que aquele momento era apenas para confiar. Quando a gente está com a nossa alma muito agitada, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Porque o nosso pensamento está na situação. O nosso pensamento está naquele movimento que está acontecendo. E não naquilo que Deus está querendo fazer ou fazendo. Nem sempre Deus vai nos trazer exatamente a resposta no momento que nós pedimos. Talvez seja um momento só de se aquietar. Talvez seja um momento apenas de confiar. E depois a resposta vem. Então o convite hoje é silêncio. Entre na presença do Senhor. Abra seu coração. Adore a Ele. Diga a Ele o tanto que você o ama. Sabe? Fale sim, mas pare para escutar, pare para ouvir, espere, não saia correndo antes de ouvir o que Deus tem para te dizer. Confie que o Senhor, Ele está cuidando de você. Confie no Senhor. Os seus planos serão estabelecidos. Os planos do Senhor jamais são frustrados. E quando nós estamos alinhados com a vontade dEle, os nossos planos são aprovados por Deus. Creia nisso. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais uma palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração hoje. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. E nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer por nos ensinar que nós precisamos ficar em silêncio. Precisamos, ó Deus, parar muitas vezes para observar, porque o Senhor fala de diversas maneiras também. O Senhor fala através de pessoas, o Senhor fala através de situações, o Senhor fala no nosso coração. Precisamos estar atentos, observando, com o nosso coração aberto e disposto a ouvir o que o Senhor tem a dizer, porque muitas vezes vai ser exatamente o contrário daquilo que nós queremos. Mas nós entendemos que a tua vontade é muito melhor, que aquilo que o Senhor faz é muito melhor do que aquilo que nós queremos fazer. Então, Senhor, que a nossa vida esteja nas tuas mãos, que estejamos, ó Deus, totalmente dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Fala conosco, Senhor, da maneira que o Senhor quiser.
que possamos entender, compreender e obedecer em nome de Jesus. Essa é a nossa oração hoje. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Deus te abençoe e que os teus ouvidos estejam atentos à voz do Senhor. Deus te abençoe.